Como que um dos personagens mais icônicos da história, que começou como uma criança inocente, mas que foi evoluindo cada vez mais, ao ponto de se tornar uma pessoa extremamente sanguinária e arrogante, cresceu para se tornar um pai de família amoroso e responsável, conseguiu virar um psicopata detestável que colocou em risco a vida das pessoas que o amavam e de todo o universo simplesmente para satisfazer os seus desejos. É exatamente isso que você vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreva no meu canal ou pegue no meu papo. Bem, toda a história de Dragon Ball começa com Son Goku, uma criança que foi criada pelo seu avô Gohan isolado de toda a sociedade. E isso fez com que ele crescesse tão ignorante do mundo ao seu redor, ao ponto de nunca sequer ter visto uma mulher na vida. Com esse aspecto sendo muito usado pela própria obra para gerar muitas situações de humor, como a clássica cena dele com a Bulma. Só que à medida em que ele vai se aventurando no mundo junto dos amigos que ele ia fazendo pelo caminho, nós também vamos descobrindo cada vez mais sobre sua verdadeira natureza. Com ele se tornando uma criança que tinha uma sede por sangue e nenhuma compaixão por quem ele considerava mal. E a cada inimigo que ele derrotava, sua arrogância aumentava cada vez mais. Até o ponto em que ele mata o Piccolo Daimao e realmente acha que se tornou a criatura mais forte da Terra. Mas depois do treino que ele teve com o Kami-sama e Senhor Popo, que durou alguns anos, Goku pareceu ter se tornado uma pessoa muito mais tranquila, ao ponto de demonstrar compaixão pela primeira vez por inimigo ao derrotar o Piccolo novamente no torneio de artes marciais. Pode comer. Não! Ai, não era pra ele, gente! Era pro Pico! E após se casar com a Tite, ao contrário do que muita gente fala, ele se mostrou um pai muito carinhoso, largando toda aquela vida de treino e lutas que ele tanto gostava para passar 4 anos dedicados à criação do seu filho, tendo que parar apenas por ser obrigado a se sacrificar na luta contra o seu irmão Raditz. Esse mesmo que revela que eles dois não eram seres humanos, e sim faziam parte de uma raça alienígena chamada Saiyajins, composta por pessoas que praticamente amavam e viviam para lutar. E nós descobrimos uma outra parte da sua personalidade, que explicava muito parte do seu comportamento quando era mais novo. E apesar de inicialmente mostrar resistência para aceitar esse seu lado, no final da luta contra Vegeta, ele pede para que Kuririn o poupe, para que eles possam lutar novamente no futuro, algo que já demonstra muita irresponsabilidade e egoísmo por parte dele. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas em resumo, Goku sai de uma criança inocente para uma criança arrogante e sanguinária, para um adulto responsável que é confrontado com uma verdade sobre sua origem que o faz entrar em conflito interno, para se tornar alguém que se identifica tanto com seu lado humano, mas que também abraça seu orgulho Saiyajin, mostrando um grande arco de desenvolvimento de personagem, fazendo com que ele se tornasse, junto de outras coisas como seu carisma, o personagem mais querido do Japão e um dos maiores do mundo. E isso tudo durou durante um bom tempo, até que chegou o fatídico momento. O ano era 2013 e um novo filme de Dragon Ball tinha sido anunciado, A Batalha dos Deuses. E todos os fãs de Dragon Ball, sejam os da velha guarda que acompanhavam a obra junto do seu lançamento, ou os mais novos que assistiam na TV Globinho, estavam muito felizes por finalmente conseguir assistir um novo filme de Dragon Ball depois de tanto tempo. E essa euforia foi tanta que esse se tornou o filme de maior arrecadação de bilheteria da franquia até então. E não demorou muito para que um novo filme fosse anunciado junto da continuação tanto do anime quanto do mangá chamado Dragon Ball Super. Mas quando toda aquela empolgação passou, as pessoas começaram a perceber que havia algo de errado. Só não sabiam dizer exatamente o que era, mas que tinha algo estranho, realmente tinha. E eu acho que o estopim para as pessoas começarem a achar e falar sobre como Dragon Ball Super não era tão bom assim quanto elas imaginavam que seria, foi durante a saga do Goku Black. Mas não me entenda mal, provavelmente essa é a melhor saga que temos no Super. Mas existe uma cena que especificamente incomodou muitas pessoas. Quando o Trunks e a Mãe do Futuro se beijam no anime, o Goku acaba estranhando e não conseguindo entender o que era aquilo. O que chamou a atenção até mesmo do Vegeta, que perguntou o porquê dele estar surpreso mesmo já sendo casado com a Tite, que sempre foi muito pra frente, por assim dizer. Olha, acha que eu posso subir numa coisa tão doce como você? Há vários anos e tendo 2 filhos com ela. E apesar de ser até uma cena engraçadinha inicialmente, e não ser realmente algo problemático, ela acabou gerando uma dúvida na comunidade que começou praticamente uma investigação inteira para saber o que tinha acontecido. Porque aquilo realmente não era normal. A impressão que dava era de que aquele Goku não era o que a gente conhecia. E o pior é que aquilo era somente a ponta do iceberg.
Porque voltando à Batalha dos Deuses, nós vimos que o Goku, mesmo sabendo que o Bills era uma figura de muita autoridade, ele o tratou com muito desdém. Mas o senhor quer ver todo o meu poder logo no começo? Porque se o senhor se machucar, não é pra ficar irritadinho e destruir o planeta, hein? Se quiser, posso voltar pro 2 pra você. Algo que ele nunca fez com o Sr. Kaiô, nem com o Supremo Sr. Kaiô, por exemplo. E apesar da sua personalidade arrogante e soberba muitas vezes, ele nunca menosprezou seus adversários, sempre tomando muita cautela quando os enfrentava. Até mesmo oponentes mais fracos do que ele, como o Ubi, o que acaba contrastando muito com o comportamento que vimos nessa luta dele com o Bills. E não parou por aí, porque os outros filmes de Dragon Ball fizeram questão de destruir ainda mais o personagem dele. No Renascimento de F, que pra quem não sabe significa filho de um Apu, vemos ele simplesmente oferecendo a oportunidade do Freeza de ir embora da Terra. Viu? Como eu havia dito pra você, é melhor seguir o meu conselho logo. Vá embora daqui de uma vez. E muitos podem apontar que essa é uma atitude que ele já tomou no passado ao poupar tanto o Vegeta quanto o próprio Freeza, mas os contextos são muito diferentes. Na luta contra o Vegeta, depois dele ter perdido a forma de Ozaru, o Goku conseguiria lutar de igual pra ele e o derrotar caso ele voltasse a ser um problema. E contra o Freeza, aquilo ali era mais uma forma de destruir o ego dele do que qualquer outra coisa, sinceramente. Então, nesses casos, o Goku estava no controle da situação, mas contra o Golden Freeza, foi revelado que ele levou um período de tempo muito curto para alcançar aquele patamar de poder, enquanto o Goku demorou muitas décadas de treino para se transformar na forma Blue. Então, com apenas algumas semanas, o Freeza já conseguiria chegar a um nível de poder que o Goku não conseguiria alcançar. E em Dragon Ball Super Heroes, temos a apresentação do Goku com a skin de Alzheimer, porque ele simplesmente vê o Vegeta meditando e tira sarro dele, dizendo que aquilo não era um treinamento de verdade, sendo que ele mesmo passou por um longo processo de meditação durante seu treino junto do Sr. Pope e do Kami-sama. E na saga Cell, ele também disse que não adianta continuar desgastando seu corpo além do necessário. É incômoda, mas não adianta nada continuar treinando se você vai obter os mesmos resultados. E como se não fosse o suficiente, essa perda de memória parece que é transmitida por osmose, já que o Vegeta cita que o Jiren era muito mais forte do que eles, mas não por ter uma reserva de Ki ou um físico superior, e sim porque ele tinha um controle de Ki tão bom ao ponto de conseguir usar o Ki apenas no momento em que fosse atacar. A questão é que o próprio Vegeta lá na saga de Namekusei já disse que o Goku conseguia fazer esse tipo de coisa. E aquele pai atencioso que sempre que possível passava tempo com sua família, seja escolhendo treinar com o Gohan na sala do tempo, ou ficando ao lado do Goten um tempo inteiro durante o torneio de artes marciais, também parece que desapareceu. Porque o Goku do Super é um cuzão ao ponto de abandonar sua família sempre que ele tem a oportunidade de ir treinar com o Whis. Mas, sem dúvidas, o ponto mais baixo do seu personagem foi na saga do Torneio do Poder, onde ele contraria o deus da destruição do seu próprio universo e vai até o Zeno para saber sobre a organização de um torneio que terminaria no fim dos 11 dos 12 universos que compõem a cosmologia de Dragon Ball. O todo-poderoso Zenho irá apagar os universos que perderem no Torneio do Poder com suas próprias mãos, sendo basicamente um vídeo assistido. Muitas pessoas podem argumentar que o torneio já estava organizado pelos dois Zenos, que aquilo ali foi apenas um anúncio dele. Mas existem dois pequenos detalhes sobre isso. O primeiro é que o Goku não sabia dessa informação, e mesmo que ele soubesse, imagina que a sua vida e a vida de todos que você ama está em risco, gerando uma ansiedade e adrenalina desgraçada, e ainda descobrir que a reação de um dos principais responsáveis por tudo isso que você está passando fosse de alegria e empolgação. Isso só mostra como que o Goku não aprendeu nada com os seus erros do passado, porque na saga Cell, após perceber o perigo e saber que não estava no controle da situação, ele pede para que o Gohan finalize o mais rápido possível, justamente para evitar que algo pior acontecesse. Ele não ficou insistindo para que o Gohan lutasse com ele para ter uma boa luta. E o que eu acho que é a cereja nesse bolo de bosta é o Goku sugerir para um Android 17, que tinha sido o último a ficar na arena e por isso poderia realizar qualquer desejo que quisesse, que ele pedisse uma viagem de cruzeiro no lugar da restauração dos universos apagados. Então, que todo o desenvolvimento do personagem do Goku foi deixado para trás e que ele não aprendeu nada com as experiências do passado, nós já sabemos. Mas a pergunta que fica é, por que isso aconteceu? Será que o Akira Toriyama estava desenvolvendo uma história onde seria revelado que o Goku foi substituído por um doppelganger e está tentando viver em seu lugar? Infelizmente, a resposta é muito mais sem graça do que isso.
Já que Dragon Ball estava voltando em uma nova fase, surgiu um problema: como fazer a renovação do público? Porque a obra já tinha terminado há mais de 18 anos, então já tinham se passado praticamente 2 gerações desde o lançamento do último capítulo. Então, quem assistia na época estava velho e boa parte já não iria se interessar pela obra mais, e as novas crianças não conheciam Dragon Ball, sendo necessário apelar para um novo público. E foi aí que tudo começou. Pelo arco de desenvolvimento do personagem do Goku já ter sido concluído 3 vezes, ele tomou a decisão de fazer um retcon. Ele fez o Goku esquecer praticamente tudo que ele viveu para que ele pudesse repetir as mesmas situações que marcaram as pessoas no passado e conseguir escrever seu desenvolvimento de personagem novamente. Tanto é verdade que essa nova fase de Dragon Ball começou de uma forma muito parecida com a transição do clássico para o Z. O encontro de Goku com Bills e Whis é uma nova versão do encontro dele com o Sr. Pope e Kami-sama, com um Goku arrogante sendo humilhado por um deus que tem um assistente tão forte quanto com um único dedo, seguindo uma nova fase de treinamentos que o fez alcançar um patamar de poder completamente diferente, e aprendendo técnicas baseadas em esvaziar a mente e deixar seu corpo seguir naturalmente o fluxo de uma luta. A mesma situação, só que em escalas diferentes. Basicamente, Goku teve que morrer para que Dragon Ball seguisse em frente.